O Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Identificou-se que uma empresa brasileira precisa gastar mais de 1.950 horas por ano para quitar com todos os impostos federais, estaduais e municipais. Segundo o levantamento feito pelo Banco Mundial, esse período é pelo menos 11 vezes maior que o registrado na China, por exemplo. O impacto dos tributos municipais na vida do cidadão e do empresário é o nosso tema do Advocacy de hoje e eu conto com a sua companhia. Sem dúvida, a carga tributária das empresas é uma das maiores do planeta, inviabilizando qualquer negócio no país, caso não seja bem administrado. Pois com essa carga tributária, os preços dos produtos e serviços ficam muito altos, dificultando as exportações, como também a venda para o consumo interno. E a concorrência, muitas vezes desleal, dos produtos importados, que em muitos casos têm mais benefícios do que os fabricados no país. Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, identificou que a alta tributação também afeta produtos básicos como água e alimentos. Em alguns casos, os impostos podem corresponder a 80% do preço de determinada mercadoria. A gasolina, por exemplo, tem uma carga tributária de 56,09% e a energia elétrica tem uma incidência de 48,28%. Diante do cenário exposto, quais são os reais impactos dos tributos municipais na vida do cidadão e do empresário? Para falar sobre o assunto, eu recebo o advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor de Direito Tributário, Walter Lobato. Também recebo o contador e professor de Práticas Tributárias, Filemon Oliveira. E eu quero já, obrigado, doutor Walter, mais uma vez aqui conosco, Filemon, para esse bate-papo sobre tributo, que nos pega em todos os momentos, né? Exato. Nós vamos falar aqui sobre tributo municipal. Doutor Walter, existe um microsistema tributário, assim, porque tem um sistema tributário em nível nacional. Os municípios têm um microsistema tributário também, e assim, ele se compõe de que forma? Tem. A Constituição dividiu as competências tributárias, né, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, e aí atribuiu a cada um deles as competências para criar tributos. Então, os municípios ficaram com um microsistema, que é a tributação sobre serviço, que é o ISS, o IPTU, que é sobre a propriedade urbana, o ITCD, né, o ITBI, que é a transferência onerosa de bens imóveis, além de taxas, né, que são aí espalhadas por todo e qualquer serviço ou exercício de poder de polícia dos municípios. Então, a gente pode considerar, sim, que ele tem um microsistema. Mas pela sua fala aí, assim, parece que é tão pouco, e na hora de pagar e no dia a dia parece que é tanto. Que há outras taxas também aí, né, Filemon, que são pagas, contribuição, taxa de iluminação, quer dizer, enfim, o que mais que tem na tributação do município? Essa percepção do tanto, ela advém muito da complexidade que cada tributo acaba tendo. Por exemplo, um desses tributos, que é o ISS, ele pode estabelecer obrigação para o prestador e também obrigação para o tomador. Então, muitas vezes a pessoa não é nem o contribuinte direto do tributo e ela tem para ela uma obrigação tributária e aí tem uma sensação, então, de que é muito procedimento, que é muito problema ou que é muita ação em relação ao tributo em si. Além disso, os próprios municípios estabelecem taxas de iluminação pública, taxa de esgoto, taxa de lixo, enfim, uma série de outras taxas que são aqueles serviços prestados pela própria prefeitura, mas que acaba sendo rateado ali pela população. Mas se a gente for falar de carga tributária, você está falando aí no PIB de 6%, 6,28%, e a União com quase 70%. A percepção é que todo o sistema é cobrado de um único cidadão, não? Exatamente. Mas, Walter, desculpa, nós falamos aqui do tributo. Só para fazer uma aulinha aqui de direito tributário, que é a sua tranquilidade, porque você leciona isso,
O que é o tributo? Assim, o que compõe o tributo? Só para voltar lá nos inícios, para o pessoal que está nos vendo entender. E também, desculpa, e depois voltar a falar assim, que carga é essa que fica para o município, para o Estado e para a União, para o governo federal, que no final das contas, o devedor ou contribuinte é o mesmo, né? Exatamente. Daí que vem a complexidade que o Filemon estava dizendo. Nem toda receita do Estado, da União, dos municípios, é um tributo. Né? Existem receitas não tributárias. Essencialmente, nós somos um Estado federativo fiscal, ou seja, grande parte das receitas são de tributos. Tributos são exigências, tentando traduzir para que todos entendam, são exigências compulsórias, né? Ninguém tem a faculdade de pagar ou não o tributo, ele é compulsório. Ele vem de um ato lícito, né? O pressuposto dele é algo que você fez, prestar serviço, oferir renda, vender mercadoria, ou algo que o Estado fez e que eu tenho que remunerar aquela contraprestação. Emitir passaporte, prestar o serviço de limpeza, né? Exercer o poder de polícia, que aí são as taxas. Então é isso, você cobra o tributo, seja pela capacidade contributiva, aí são os impostos, seja por algo que o Estado fez, contribuições de melhoria e taxas. O que acontece? A carga tributária brasileira é muito alta, mas o problema não está só na carga alta, porque isso, se comparado com países da OCDE, nós temos uma carga bem similar à deles. O nosso problema é que a nossa carga ela é absolutamente injusta, ela atinge essencialmente o consumo. E quando você atinge o consumo, você atinge aqueles que têm menor renda de forma mais drástica. Há um estudo de um instituto que ele diz o seguinte, que para aquelas famílias que têm até 2 salários mínimos de renda, 50% é onerada por tributos. Ou seja, para aquelas famílias com 2 salários mínimos de renda, elas só recebem 1 salário mínimo. Para as famílias acima de 30 salários mínimos de renda familiar, esse peso cai para 32%, 35%. Isso mostra claramente que a tributação sobre o consumo é regressiva, tributa mais quem tem menos. Né? O problema nos municípios, que eu acho que é a grande discussão, é que, apesar de ser... Desculpa, só para fazer uma interrupção, Não, claro, comentário à sua fala. Porque quando você faz essa comparação de quem ganha menos e quanto paga porque é taxado no consumo, o que acontece? A renda menor, você gasta tudo mais naquilo que não tem como abstrair, não tem como evitar. Exatamente, né? exatamente. E essa despesa, digamos assim, de cesta básica, digamos, para a família brasileira, se a pessoa ganha 2 salários mínimos e 30 salários mínimos, ela representa proporcionalmente menos para quem ganha mais. Isso. Porque você não vai gastar 15 mil reais, digamos, se o outro ganha 2 salários mínimos, vai absorver 2 salários mínimos só com a cesta básica, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, é que a sua fala que quem ganha menos acaba pagando mais. Tem uma carga tributária maior e por isso o sistema é tão injusto, né? Tão regressivo. Na questão dos municípios, o que acontece é que o microsistema do município, o sistema tributário, ele pesa pouco na carga total, ele só 6 ponto alguma coisa, em relação à União, por exemplo, que é quase 70%. Mas o problema dos municípios é maior, o Filemon alertou. Primeiro, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil com autonomia de legislar. Então imagine cada município desse criando regras tributárias, inovando em regras tributárias e aí deixando o contribuinte absolutamente perdido. Eu já vi casos, por exemplo, de construtoras que na composição do preço, né, ela coloca o recolhimento de 2 ISS, porque ela sabe que 2 municípios vão exigir o ISS do mesmo fato gerador. O mesmo fato gerador. Ela falou, para não ter confusão, eu já vou pôr no meu preço aqui, eu pago para os 2 para não ter confusão. Isso é uma loucura. Porque a lei, é importante dizer, né, para o nosso telespectador, é porque a lei define, por exemplo, no caso de construção civil de rodovias, que o fato gerador é a metragem construída em cada município. Então, se a gente pega, por exemplo, uma estrada que vai daqui de Belo Horizonte a 7 Lagoas, exemplo, todos os municípios que essa estrada eventualmente passar, é devido àquela parcela exclusivamente dentro do ISS daquele município.
Só que isso é de um nível de controle X. Por quê? Vamos supor que essa estrada ela é construída a sua primeira parte pegando somente o município de Belo Horizonte. A sua segunda parte pega somente o município ali de Contagem. Aí as discussões começam por quê? Tem gente que fala que a obra total tem que ser dividida para poder fazer a absorção proporcional, e já tem outras situações que diz o seguinte: não, se fez só em Belo Horizonte, é devido exclusivamente em Belo Horizonte no primeiro momento, e depois a parte de Contagem vai ser devida em Contagem. Então já começam os critérios diversos, interpretativos, de cada fiscalização municipal, e aí traz para o contribuinte uma série de complexidades. O ônus de interpretar, recolher o tributo e rezar durante 5 anos para ter feito Exatamente, exatamente. Para poder justamente ter a sua regularidade reconhecida. Então, isso é algo... Desculpa, e aí nesse caso acaba havendo uma oneração ou uma sobretaxação, digamos assim, para quem vai adquirir, digamos, o produto. O problema é que isso encarece o produto. Isso gera controles excessivos. E controle excessivo é um custo repassado ao final de cada obra e ao final de cada serviço, no caso aí do ISS. Imagina uma empresa com 4, 5 engenheiros que tem um escritório em Belo Horizonte, mas são contratados para corrigir um defeito no equipamento numa usina siderúrgica em Timóteo. Onde ele está prestando o serviço? Aqui, onde ele tem o estabelecimento, ou lá? Essas disputas de competência geram toda essa litigiosidade. Eu quero voltar nesse assunto porque isso afeta até nós, advogados e contadores, né? Não, com certeza. Seu escritório está aqui, mas às vezes você presta serviço em outro lugar. Exatamente. Se você emite uma nota fiscal, e isso não é incomum acontecer, eu tiro isso porque passamos por isso, mas eu quero realmente falar disso porque isso gera dúvidas, muitas vezes até para os municípios pequenos. O Filemon roda por aí dando cursos e preparando, capacitando gestores públicos e vê como que isso acontece. Exatamente. Né? Mas nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso debate. Eu te convido a posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy. Nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre o impacto dos tributos municipais na vida do cidadão e do empresário. Estão comigo o advogado, mestre e doutor em Direito pela UFMG e professor de Direito Tributário Walter Lobato e o contador e professor de Práticas Tributárias Filemon Oliveira. Se você tem dúvidas sobre essa questão, sugestões de temas, envie uma mensagem para o WhatsApp 31 989 59 7615. Nós encerramos o bloco anterior falando essa dupla cobrança do tributo no caso do ISS. E também comentamos aqui que assim, os escritórios de advocacia e de contabilidade passam por isso, dependendo de onde está o cliente e onde está a prestação, onde se dá a prestação do serviço, né? É importante dizer que a Lei Complementar 116, ela traz que, originalmente, o serviço de contabilidade, ele é prestado e o ISS devido no local da prestação, no local do estabelecimento do prestador. Então, por exemplo, se o meu escritório é em Belo Horizonte, deveria recolher em Belo Horizonte o tributo do ISS. Mas, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela só permite a não retenção para o contribuinte tomador da cidade de São Paulo. Quem toma serviço na cidade de São Paulo só está dispensada a retenção se o contribuinte de Belo Horizonte fizer um cadastro na cidade de São Paulo como prestador de serviço. Ou seja, vai pagar de qualquer jeito. Ou seja, é algo tão absurdo que o contribuinte é da cidade de Belo Horizonte. E a cidade de São Paulo, legislando, impacta o contribuinte de outra jurisdição, outra competência tributária. Então, isso aí é absurdo. É um absurdo. Agora, sem dúvida nenhuma que isso é um absurdo. Eu acho que todos nós passamos um pouco por isso quando você tem uma prestação de serviço fora de Belo Horizonte, ou em Belo Horizonte, para quem não é de Belo Horizonte.
Uma pergunta também que é importante, e aí eu já emendo aqui, porque quando você vai pagar IPTU ou qualquer outra guia, taxa de expediente, na verdade, o poder público disponibiliza aquela guia pela internet, você acessa, imprime, ou seja, você gasta, e lá tem uma cobrancinha assim, taxa de expediente que é referente à guia. Esse custo, assim, esse controle complexo, como o sistema é complexo, o controle também vai ser complexo. Ele impacta e também acaba onerando o contribuinte de uma forma ou de outra, né? Exato. Porque se você não paga diretamente pelo serviço, ele já vai onerar o serviço público como um todo, para ter tanto controle, com o servidor público, com o sistema e etc. E você tem que informar, os estados têm muito mais isso que os municípios, mas os municípios também. Você tem que informar pela nota fiscal eletrônica, você tem que informar pela DES, você tem que informar, dar a mesma informação para o poder público 1, 2, 3 vezes. Há uma estatística, além das horas que tinham dito no começo do programa, que fala que 4% do PIB do Brasil é gasto com apuração de tributos. 4%. Eu acho que isso é uma origem muito mais sociológica, assim. Eu acho que a burocracia, né, surge como um elemento de desconfiança. Então, o que acontece hoje? A relação fisco-contribuinte é uma relação de desconfiança absoluta. O contribuinte tem absoluta certeza que o Estado não retorna a ele o tributo que ele paga e que o Estado fica o tempo todo tentando achar mecanismos para cobrar dele o tributo. E o fisco tem absoluta certeza que o contribuinte fica o tempo todo buscando uma forma de não pagar o tributo. Então há uma desconfiança mútua. Essa desconfiança gera o quê? Controles para realmente verificar se você está pagando ou não o tributo. E esses controles geram complexidade, burocracia, custo. Então, o nosso custo grande hoje é com a burocracia. Pois é, mas a DES, desculpe, Filemon, só para emendar aqui na fala ali do Walter, a DES, que é a Declaração Eletrônica de Serviços, na prática ela é o quê? Você mencionou aí a DES. Ela também não é um custo para quem não teria obrigação de pagar o tributo? Ela pode se tornar. E é interessante que o ISS, por exemplo, para uma empresa, ele é prestado no mínimo 3 vezes. Eu emito a nota dentro de um portal ou envio essa nota para o portal da nota fiscal eletrônica do município, no caso aqui, por exemplo, de Belo Horizonte, é uma vez. Então ali eu já tenho o valor do tributo que eu deveria pagar. Eu repito esta informação em uma declaração eletrônica de serviços, como prestador. Então, como prestador, eu repito essa informação 2 vezes. Como tomador, eu também vou informar quem me prestou o serviço. Então, eu tenho 3 vezes a mesma informação para servir de complementação. Ou seja, é tudo que o Dr. Walter falou, é uma desconfiança. É um entregando o outro. Exatamente. Eu não confio que o Estado faz, por outro lado, o Estado sempre entende que o contribuinte age de má fé. Então não há aquele princípio da boa-fé mútuo, né, entre o Estado e o contribuinte. E uma das origens da burocracia é exatamente a desconfiança, né? Exato. Quando no Império se desconfiava demais, então toda hora tem que ir lá beijar a mão, né, do imperador. É a mesma coisa. A gente toda hora tem que beijar a mão do fisco, dando-lhe informações duplicadas, triplicadas, para ele ter certeza que você está fazendo de forma correta. E o Estado parece que não aprende que esse sistema de controle burocrático que ele cria não tem nenhuma eficácia, né? Assim, mutatis mutandis, se a gente pensar na Lei 8666, que se pretendia que assim, normalizasse, moralizasse a contratação pública, restou no final comprovado que ela, pela tanta burocracia que criou, foi exatamente aí onde você tem margem para criar tanto desvio no sistema de contratação pelo poder público, né? Exatamente. A gente precisa sempre lembrar que mudanças de comportamento, elas advêm de 2 formas, basicamente. Ou é pela educação, que é realização pelo convencimento de fazer o correto, ou é pela coerção de realizar pelo medo de estar errado, pelo medo de ser penalizado pelo erro. Só que o fisco, nesse sentido, ele só busca a coerção. No entanto, busca de maneira ineficaz.
Porque ele age em cima de dados e informações e esquece que muitas vezes o erro, o problema do tributo, ele está no comportamento e não necessariamente na informação. Agora, vocês concordam que, por exemplo, esse tipo de situação, para a empresa, ela não onera duplamente a empresa, porque além de pagar pelo serviço pesado do Estado de controle, além do tributo que paga, vai absorver lá, ela também não tem que acabar montando uma estrutura interna para gerenciar tudo isso, sabe? Gerenciar esse sistema complicado do poder público e depois fazer esse recolhimento devidamente, ou seja, no caso, uma empresa não é duplamente onerada com esse sistema complicado? O cumprimento das obrigações acessórias hoje é um novo tributo que as empresas pagam, porque tem que montar grandes departamentos de contabilidade, de fiscal, de jurídico, para controlar. E esse sistema de sanção ainda gera um outro problema, que aí atinge a população inteira, que é, como eu trabalho num ambiente de desconfiança, esse ambiente sempre leva ao litígio, né? As partes não se entendem, e ao levar ao litígio, eu sobrecarrego o Poder Judiciário. 50% das demandas no Poder Judiciário hoje são da Fazenda Pública. Se o sistema tributário fosse mais racional, ele também desoneraria o Poder Judiciário, onde nós temos um alto custo de administração. Então, isso é um efeito dominó que sobrecarrega o Estado como um todo nos seus gastos, e, obviamente, o Estado somos nós. Ao sobrecarregar o Estado com despesa, ele volta com mais tributo para pagar essas despesas. Porque o contribuinte, na verdade, de maneira obrigatória, ele contribui. Ele contribui para pagar esse estado caótico que foi criado. Aí a curiosidade, como disse uma vez o professor meu, assim, nós somos contribuintes só nos termos da lei. Porque a contribuição, em tese, você pensa que é voluntária, você faz se quiser. Nesse caso, é obrigatória, né? Exatamente. É o contribuinte obrigatório. Um sistema com multas exageradas, né? Então, é um sistema que vai para o litígio, ele necessariamente vai para o litígio. Esse caso que nós citamos dos 2 municípios disputando de quem é o ISS, o contribuinte ou ele paga 2 vezes, ou ele vai a juízo depositar e pedir para o Poder Judiciário decidir. Não poderia haver, por exemplo, uma Câmara de Arbitragem da administração pública em que o contribuinte simplesmente sai dessa história, entrega o dinheiro e fala, decidam a quem pertence esse tributo, eu quero pagar, eu só não sei a quem pagar. E é interessante, só recapitulando ainda essa questão do custo duplo, né? Há uma análise do custo duplo. Tem um terceiro fator que é a cumulatividade do ISS. Sim. Então, vou dar um exemplo. Uma construtora, quando ela presta o serviço, vou fazer aqui de maneira bem didática, utilizando uma alíquota de 5% como base. Não que isso seja de fato a real, Sim. ok? Uhum. Mas uma construtora que presta um serviço, ela recebe por esse serviço um valor de R$100 mil. Tributada a 5% de ISS, ela vai recolher R$5 mil de ISS. Mas desse serviço de R$100 mil que ela prestou, ela terceirizou, por exemplo, para um engenheiro o projeto que custou R$30 mil. O engenheiro também vai pagar sobre os R$30 mil os 5%, mais R$1.500 de tributo. Então, ela terceirizou também a mão de obra final, que custou mais R$50 mil. Então, 50 mil vezes os 5%, vai ter lá mais 2.500. Então, nessa conta que eu fiz, como houve a terceirização desse serviço, que é um fenômeno econômico natural do nosso tempo, nós temos os 5 mil original, mais os R$1.500 do engenheiro de ISS, mais os R$2.500 dessa outra mão de obra. Então, nós temos aí pelo menos R$9 mil, aliás, R$9 mil, ou seja, sobre os 100 mil iniciais, já aumentou a alíquota para 9%. A alíquota efetiva é 9%, não 5%. A alíquota efetiva é 9%. Agora, assim, olha, estamos aqui, desculpa, a gente está aqui no finalzinho, isso chega lá no cidadão, né? Sim. Porque assim, em última instância, ou em primeira instância, quem pagar a conta é o cidadão comum, de um jeito ou de outro. A empresa é onerada, mas ela repassa esse custo para o preço dela. Exato. De serviço ou de produto. Em suma,
o cidadão comum. E aí me lembro aqui da nossa conversa, de um outro programa que o Dr. Sacho estava aqui, ele falava sobre as questões do ICMS, assim, na ponta quem fica é o cidadão. Em suma, o munícipe, a pessoa física, que paga, quem entende que paga apenas o seu IPTU e taxa de iluminação e etc., ele acaba arcando com uma carga que a empresa vai repassar para o produto e automaticamente ele vai pagar lá no final. Mas eu ainda quero falar de um outro custo que o poder público passa para a sociedade, para nós em geral, com relação à fiscalização. Mas nós vamos aqui para mais um rápido intervalo, mas antes, se você quiser participar do Advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre o impacto dos tributos municipais na vida do cidadão e do empresário. Estão comigo o advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor de Direito Tributário, Dr. Walter Lobato. E também o contador e professor de práticas tributárias, Filemon Oliveira. Se você tem dúvidas sobre essa questão, tem sugestões de temas, envie sua mensagem para o WhatsApp 31 98959 7615. Doutores, nós paramos aqui falando dos ônus do município para nós. Eu queria voltar aqui, bem especificamente no caso do Filemon, que quando o contador parece que agora tem que controlar a vida da empresa para não deixar tributo sem ser recolhido, para informar o contribuinte que é obrigação dele. Não está onerando também, seja pessoa física ou jurídica, esse serviço contábil, que na verdade compõe muito mais de um serviço do poder público do que, na verdade, do particular? Ah, sim, com certeza, né? Há um excesso de controles hoje, como eu já tinha dado exemplo anterior, do ponto de vista de 3 informações para o mesmo item, para o mesmo tributo. Há um excesso hoje do poder público em estabelecer regramentos, e regramentos tão específicos, muitas vezes, que o próprio poder público fica com dificuldade até na fiscalização, e ele transfere isso para o próprio contador, que é a pessoa que acaba intermediando o contribuinte, que é a empresa, com o ente público, que é a prefeitura. Então, o contador, como ele intermedia ali, toda alteração em obrigação acessória acaba recaindo sobre ele. Então, a prestação do serviço de contabilidade hoje, ela acaba sofrendo também ali um impacto que é um aumento de custo. Sim. E sem a percepção, muitas vezes, do cliente, do contribuinte, em entender que aquilo é necessário. Muitas vezes até o próprio contador ele sofre ali aquela sensação de que quando ele vai poder reposicionar o honorário, por exemplo, vai fazer uma renegociação por algum tipo de obrigação acessória nova imposta pelo poder público, muitas vezes o contribuinte tem aquilo ali como vendo algo que o meu contador é um absurdo ele cobrar por isso, alguma coisa nesse sentido, que é um comportamento comum de quem não quer, claro, ver os seus custos crescerem. É verdade. Mas o custo, ele não é necessariamente do contador, ele é um custo da burocracia, é um custo da operação que ela se torna mais complexa. Então, quanto mais aumenta a complexidade, mais ferramentas tecnológicas, mais capacitação, pessoal, né? Recursos humanos, muito mais operação eu vou ter que despender para dar conta justamente de fazer esse serviço a contento, com esse serviço com bastante... Porque o Estado transferiu ao contribuinte o dever de apurar o tributo. De apurar e fazer uma pré-fiscalização. Exatamente. Você sabe o que me lembra? Quando nas transações de moedas, nas transações cambiais, acho que em 2010, se eu não me engano, o Banco Central, eu tinha uma atividade que demandava isso com regularidade, ele desfez a fiscalização que ele fazia nas casas, no setor de câmbio das instituições financeiras, e falou para o banco, por exemplo, cria aí Passou uma comissão, passou para o banco, que vai fiscalizar vocês próprios. Então, eu só quero que você me dê o relatório de que você está fazendo tudo certinho. Sob pena de eu te onerar, aliás, te responsabilizar, inclusive pessoalmente. Exatamente. Então, ele não tinha mais a procedimento. fiscalização, passou a fiscalização para o próprio banco fazer. É isso. E isso tem acontecido na prática no âmbito tributário. Já há responsabilização pessoal, por exemplo, do contador, na responsabilização de um débito do contribuinte. Porque a prática do contador ela se torna uma prática sensível nesse contexto. Né? Por todo Algumas autuações já trazem o contador com obrigado.
como Absurdo, corresponsáveis absurdo. e co-obrigados. Agora, eu estou comentando aqui desse caso que o poder público transferiu essa obrigação para o particular e o que aconteceu? A taxa do câmbio foi alterada. Por quê? Agora eu tenho um custo. Exatamente. Então eu vou te vender a moeda estrangeira mais cara porque eu tenho que absorver o custo que o Banco Central não vai mais absorver. A diferença que é o é que no custo da tributo não dá para burocracia. cobrar do Estado o custo que a gente tem de apurar o tributo. Exatamente. Aí, ou seja, vai para onde? Para o consumidor Volta final. para o consumidor final. Agora, além dessas cobranças aí do Poder Municipal, por exemplo, o Dr. Walter citou aqui o ISS, a IPTU, etc., que outras receitas que não são oriundas do município, que também o município tem? O federalismo ele criou, né, o federalismo brasileiro, ele é um federalismo cooperativo. Então, além dos subsistemas tributários de União, Estados e municípios, você também tem repasses de valores dos tributos federais e estaduais. Então, por exemplo, 50% do IPVA que o Estado arrecada, ele transmite aos municípios. 25% do ICMS dos estados vai para os municípios. O imposto de renda, que incide sobre os rendimentos pagos pelos municípios, ficam nos municípios. Parte do IPTU vai para o fundo de participação. Então, você tem também repasses de valores da União e dos estados para os municípios. E isso é tão relevante para mostrar que essa questão de discutir sistema tributário municipal está nas grandes capitais ou nos grandes municípios, que deve significar aí menos de 4% da totalidade, que a carga tributária do subsistema municipal em relação à carga tributária total representa 6 e alguma coisa. Os repasses que os municípios recebem da União e dos estados representam mais de 11%. Ou seja, os municípios recebem mais repasses do que cobram de tributos. Ou seja, se diminuir o número de municípios, nós temos, não vai fazer falta em termos financeiros, aliás, vai ter um ganho, né? Porque o município requer uma estrutura. Você vai diminuir a complexidade, diminuir a máquina fiscal e ele vai continuar recebendo igual ou mais do que ele recebe nos repasses. E adicione-se a isso uma questão muito relevante. Hoje os municípios estão com um tributo, que é o serviço, que tem uma tendência a ser o grande tributo do futuro, já que nós estamos passando por um fenômeno de reduzir produção de mercadoria e realizar serviço. O serviço está em constante crescimento. Já a movimentação de mercadorias, ela tende a se... As novas tecnologias, né? Hoje você não compra mais carro, você aluga, você não compra mais apartamento. Uma série de coisas, né? Virou O serviço é a grande novidade da modernidade. Né? Não, acho que o deslocamento é um dos maiores exemplos disso, né? Sim. Você anda muito mais hoje por transporte por aplicativo. Exato. Seja veículo, automotor mesmo, ou essas opções que tem hoje. Tanta gente andando pelo centro das grandes cidades, alguns bairros, de patinete. Assim, não usa mais, por exemplo, o ônibus ou o carro e vai de patinete. E desloca. E eu tenho amigo advogado que está deslocando, assim, em algumas regiões. Não, eu vejo pelo meu filho. De patinete, não vai de carro. Não querem carro, né? Quer dizer, você tem uma demanda de serviço muito maior. Então, isso vai aumentar. Será que os municípios estão preparados para essa modernidade? Será que isso não vai causar uma nova guerra fiscal? Será que, por natureza, o ISS deveria pertencer realmente aos municípios, já que ele é um tributo federativo? Nos países europeus, os tributos municipais são normalmente coletividades locais, IPTU, taxas, porque a taxa também não pode ser cobrada para tudo, senão ela substitui o imposto. Taxa é só para serviço específico e divisível. Contrapartida, né? Só contrapartida de serviço específico e divisível e poder de polícia. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Até porque, num futuro muito próximo agora, a gente está passando por nós vamos passar, na verdade, por uma mudança significativa no âmbito tributário, que são as bases, né? As bases e os fatos geradores, eles estão se alterando por uma nova economia que está chegando, por novas práticas de negócio que estão chegando, por novas formas de riqueza que estão chegando. E aí, isso aí impacta naturalmente no tipo de tributo, na forma de tributar, no que é um fato gerador. Hoje a gente já tem uma série de controvérsias do que é, por exemplo, âmbito de ICMS, do que é o âmbito de ISS. Os próprios streaming, né? Já tem dúvidas. Exatamente. O que é isso? Sabe que nós estamos falando aqui do transporte, mas, por exemplo, os municípios estão com dificuldade, aliás, já começam a discutir esse transporte
por aplicativo. Isso. Até que a locação do veículo ela é mais fácil, já está mais assentada, né? Mas é uma alternativa para não comprar carro, ou seja, usa um serviço. Mas esse transporte os municípios começam a discutir. Alguém pode colocar lá uma bicicleta ou uma patinete e disponibilizar isso para alguém usar? De que forma que isso vai ser regulamentado? É o município? Vai pedir para usar o capacete, o equipamento? E se eu não usar, eu posso ser autuado? Quer dizer, como é que eu vou tributar isso no âmbito do município? E o motorista do aplicativo está prestando serviço para quem? Para o aplicativo ou para o consumidor final? Exatamente. Você tem 3 relações aí, uma relação triangular, que ela não está bem definida. E esse motorista vai de município para o outro também. Então, esse tipo de tributo, talvez, deva ser um tributo não da competência dos municípios. E acrescento uma coisa que é muito importante, talvez a mais relevante. Nós cobramos o ISS na origem, ou seja, no estado produtor, no estabelecimento prestador. Isso gera um desequilíbrio social enorme, porque o destino, onde está o consumidor, que exige o asfalto, que exige a segurança, que exige a educação, não se recolhe nada para lá. Então, o sujeito que tem um plano de saúde, por exemplo, isso estava mudando agora numa lei complementar 157, mas o Supremo suspendeu a vigência dela. O sujeito que tem um plano de saúde numa cidadezinha do interior de Minas, do Nordeste, do Norte, o ISS desse plano de saúde não é recolhido lá, é recolhido aonde está o gestor do plano de saúde, na sede dele. O leasing que se faz numa agência de banco no interior de Minas é recolhido na sede do banco. Mas o consumidor que exige do poder público os benefícios de ruas asfaltadas, de transporte público, de educação, ou ele está lá. Ao leasing, né? Ou acesso ao leasing, ele está lá no interior. Gerou riqueza, né? Exatamente. Então, a arrecadação na origem é uma das maiores injustiças e uma das maiores causadoras de desequilíbrios econômicos e sociais. Exatamente. Isso precisa ser resolvido urgentemente. E olha que, só acrescentando a questão aí sobre essa relação de quem eu presto serviço ou quem não presta serviço, tem uma terceira situação que pode ser agora entendida da seguinte maneira. Existem municípios trabalhando com taxas e ISS do ponto de vista que a gente chama de ISS o ISS que ele é estabelecido por um valor fixo, que é o ISS fixo. Então, o que acontece? Se eu pego um motorista de aplicativo, estabeleço para ele que ele vai pagar uma taxa que dá direito a ele prestar o serviço, e ele também tem que pagar um ISS pela prestação desse próprio serviço, pode ser questionado, por exemplo, uma bitributação sobre o mesmo fato. Se é uma taxa de fato ou se é um imposto de fato. Enfim, essas discussões, aí este que presta serviço aqui dentro de Belo Horizonte vai para o município de Contagem. Aí já não seria âmbito de ISS. A taxa municipal que ele paga já não teria finalidade nenhuma e também o ISS não seria correto, porque seria fatiador de ICMS, que aí é fato estadual. E lembrando que base de cálculo de taxa não pode ser a capacidade contributiva do contribuinte. O base de cálculo de taxa é o valor, ainda que estimado, do serviço prestado pelo Estado. Exatamente. Então, se ele cobra um valor de taxa alta, mas não tem fiscal, pode ser contestada. Porque a taxa é para remunerar aquele serviço que União, Estados ou municípios estão prestando ou de fiscalização. Doutor Walter, nós estamos quase ali no finalzinho, mas assim, para a gente não terminar essa aula aqui, essa aula aqui com esses 2 mestres, nós sabemos muito bem disso, temos algum alento, porque tem uma reforma tributária em tramitação, né? Temos algum alento para essa complexidade e essa oneração toda, sobretudo no tributo do município, na carga do município? Já existe uma proposta no Congresso, né, a PEC 45, que busca simplificar, unir 5 tributos, que é IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. E esses seriam repartidos depois, mas perante o contribuinte seria um único. Isso simplifica, mas ele cria uma alíquota única para tudo. Então, você sairá de uma alíquota muito baixa de serviços para uma alíquota muito alta. E eu não sei o impacto disso na economia. Ninguém sabe, na verdade.
E existe uma proposta do governo, né, federal, que vai ser apresentada agora nas próximas semanas. E, além disso, existe também uma proposta que está sendo construída pelos municípios. Mas, resumindo, o que nós precisamos é realmente reduzir o número de impostos perante o contribuinte. Municípios, estados de União que dividam depois... Que brigam depois, né? Que briguem depois ou que dividam depois o bolo. Mas perante o contribuinte é preciso uma simplificação. Mas o Brasil tem um compromisso na Constituição de que o sistema tributário também tem que combater as desigualdades sociais e a erradicação da pobreza. Portanto, não basta simplificar. É preciso tornar esse sistema mais justo. Mais justo, né? Justo Que ele socialmente. não é. Socialmente. todo aspecto. Hoje, quem paga tributo no Brasil é quem ganha menos. Quem ganha mais, paga menos. Nós vamos agora lá para o Congresso da Bradet para continuar com essa conversa toda, que vai ser em outubro. Mas nós vamos falar dele aqui. Vamos. Depois dessa aula nós ainda vamos... Mas vai ser 2, 3 e 4 de outubro. 2, 3 e 4 de outubro tem o Congresso da Associação Brasileira de Direito Tributário, que nós vamos continuar com essa aula lá, pela impossibilidade. Filemon, obrigado pela sua participação. E eu que agradeço, sempre à disposição, grande honra, grande prazer de estar aqui participando com vocês. Obrigado, doutor Walter, mais uma vez. Não, o prazer é todo conosco, meu estar na presença de dois amigos discutindo a matéria que eu amo, que é direito tributário. E a nós. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e te aguardamos no nosso próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.